Bom, hoje nosso tema foi a identidade da igreja. A identidade da igreja como implantadora de igrejas, ou seja, que tipo de igreja nós vamos multiplicar, que tipo de igreja nós vamos implantar. Os irmãos viram isso com o Ricardo Agreste. A identidade teológica da igreja, a ênfase que a igreja tem de ter na preparação dos seus líderes, dos seus presbíteros, dos seus pastores, e o que uma igreja, um seminário relevante, o que é um seminário relevante para que a igreja seja relevante. Vocês viram isso com o Wilton. Nós falamos também sobre a questão da nossa identidade missionária, que missão que nós temos de fazer, o que é fazer uma missão relevante, que vocês viram com a Bráulia. E agora nós vimos a espiritualidade relevante para a igreja. E você pode pensar, bom, mas o que tudo isso tem a ver com ser relevante no Brasil? Ontem nós dissemos que o Brasil precisa de um choque de integridade. Inclusive o Jaziel já representou graficamente esse choque de integridade. E agora, como eu sou amigo do Jaziel, eu vou dar uma outra munição para ele, que é: o Brasil precisa de um choque de identidade. Quando nós pensamos no Brasil, Brasil é o nome do que nós damos ao território onde nós vivemos, mas esse nome não define muito mais coisa. Além disso, quando você vai pensar numa identidade do brasileiro, muitos sociólogos têm tentado descobrir essa identidade brasileira. O próprio Gilberto Freire em Casagrande Senzala, o Sérgio Buarque de Holanda em Raiz do Brasil, o Caio Prado Júnior em Formação do Brasil Contemporâneo, e o Roberto da Mata analisando o povo brasileiro, Darcy Ribeiro tentando também explicar o povo brasileiro, e até através de trabalhos ficcionais brilhantes, como o do João Ubaldo sobre o povo brasileiro. E essa é a nossa angústia, descobrir quem é que nós somos. E justamente por isso a gente precisa de um choque de identidade. Se você pensar o Brasil, você vai pensar que é um país marcado pela ausência do povo, com raras exceções. Então, onde o povo aparece na história brasileira? O povo aparece na saga dos bandeirantes. Por exemplo, os bandeirantes que vão avançando território adentro. O Brasil é desse tamanho por causa dos bandeirantes que partiram aqui de São Paulo e foram avançando interior adentro, interior adentro, interior adentro, interior adentro. Não porque eles quisessem construir uma grande nação, ou descobrir uma grande nação, ou aumentar o território brasileiro, mas simplesmente porque eles queriam ficar ricos. Eles queriam descobrir ouro, queriam descobrir pedras preciosas, queriam descobrir esmeraldas, queriam descobrir rubis, eles queriam ficar ricos. Eles não estavam pensando em construir nação nenhuma, estavam pensando em ficar rico. E eles não tinham nenhuma vocação à nacionalidade brasileira ou qualquer coisa desse jeito, desse tipo. Vocês sabem que até a chegada de Dom João aqui, em São Paulo, por exemplo, basicamente se falava o Tupi-Guarani. É o Dom João Dom João VI que vai proibir que se fale outra língua que não o português, mas em São Paulo, por exemplo, basicamente se falava era o Tupi-Guarani, a língua portuguesa quase não existia. Mas era o povo brasileiro não tinha nada a ver com a coroa portuguesa. Os caras queriam ficar ricos e foram ficar ricos. E nisso enquanto vão procurando ouro, ultrapassam a muralha das montanhas e vão tentando achar ouro e pedras e ficar rico, e o Brasil vai ficando grande.
mas não tem nada projetado, não tem nenhum projeto de conquista de território nenhum, é só a velha necessidade de todo o degredado de se arranjar. Porque o Brasil recebeu os degredados como seus primeiros habitantes europeus, não é? E pronto. E aí os índios são escravizados, é uma loucura, etc. Essa é uma participação, isso vai forjando o que a gente chamaria de o povo brasileiro. A outra participação que a gente tem no que a gente chamaria de povo brasileiro é a expulsão dos holandeses no século XVII, 1600 e pouco, e que você tem uma turma que, como dizem os pernambucanos com muito orgulho o tempo todo, vai ganhando alguma noção de brasilidade, porque eles lutam para expulsar os holandeses e nasce assim mais ou menos uma consciência de identidade, nós não somos eles, desse tipo. Bom, depois o povo brasileiro vai aparecer talvez nas diretas já, não é? Nas diretas já, bom, todo mundo aqui se lembra das diretas já. Então, nós não precisamos gastar muito tempo com isso. E o resto? E o restante da história do Brasil? O restante da história do Brasil, o povo brasileiro assistiu. Por exemplo, o Brasil se tornar Estado. O povo brasileiro assistiu. Dom João fugindo de Napoleão, veio para cá, enganou Napoleão, ganhou a guerra lá depois, mas veio para cá, num rei não pode governar de uma colônia, o Brasil virou Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. A gente dormiu colônia, acordou reino. O que a gente tem a ver com isso? Nada. Não participamos de nada disso. Assistimos. Dormimos, acordamos, opa, a colônia, não é mais colônia, agora a gente é reino. Ah, é porque o rei está aqui, ele reina aqui em Portugal e Algarves, e por enquanto a gente é capital do reino. Pronto. Ah, é? Não tem nada a ver com isso. A nossa independência, com exceção dos baianos que lutam contra as tropas portuguesas e expulsam as últimas tropas portuguesas ou derrotam as últimas tropas portuguesas em 2 de julho, nós também não assistimos. Isso foi um acordo de elite entre o pai e o filho, a coisa estava mais ou menos consumada, você não leva uma nação à categoria de reino, depois traz ela de volta à categoria de colônia, isso não vai pegar bem, a elite não vai aceitar, aí um acordo de elite, tal, independência ou morte. Tem morte nenhuma. Isso está combinado, é o filho do rei que está declarando independência, depois ele volta para Portugal e vira Pedro IV. Não tem problema. É o único cara que tira a coroa do pai e, ao invés de ser deserdado, vira rei depois que o pai morre. Lá em Portugal. Os portugueses não deviam estar querendo o oco do Pedro I e passá-lo na guilhotina rapidinho, traidor, etc. Não tem traição nenhuma, foi um acordo. E nós? Não sabemos de nada desse negócio. A gente acordou sem saber o que o Brasil era agora, levantou no dia seguinte, o pessoal disse, não, a gente é independente agora. Agora a gente é o Império do Brasil. Ah, é? E quem é o imperador? É o Dom Pedro I agora. Ele é o primeiro Pedro que vai reinar aqui. Ah, que legal. Ah, tá bom. O que nós participamos disso? Não participamos de nada. Bom, aí a gente começa o nosso pessoal mais educado, a elite orgânica,
começa a pensar a república, insuflada pela Revolução Francesa, Americana, tal, temos que fazer uma república, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas aí a princesa Isabel faz a Lei Áurea, que deve ser áurea só para ela, porque para os negros foi uma tragédia. O sujeito dormiu escravo, acordou com a notícia de que era livre. Ah, somos livres? Livres, sem casa, sem roupa e sem comida. Vocês não podem mais ficar aqui, porque vocês agora são livres. Vocês não podem levar nada, porque é tudo do fazendeiro. E vocês se virem. E aí começa a perambulação, porque vai para onde? Vai fazer o quê? Não tem indenização? Afinal de contas, são 380 anos de escravidão. Não são 380 dias. São 380 anos. Sabe quantas gerações são isso aí? Não tem indenização? Não. Aí no primeiro movimento eles descobrem que são livres, no segundo movimento eles descobrem que são vadios, porque vem a lei da vadiagem, então eles são vadios, não pode ficar perambulando. Essa é a abolição brasileira. Quem participou disso? Não foi por isso que os abolicionistas lutaram. Não foi por isso que abolicionistas morreram. Isso foi uma loucura. Bom, por causa dessa loucura, os latifundiários, escravocratas, que eram monarquistas, decidiram que iam ser republicanos. E aí deram um golpe nos verdadeiros republicanos, chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca, que era unha e carne com o Dom Pedro II, e ele derrubou o Dom Pedro II. Mas derrubou mais ou menos, porque o Dom Pedro II foi embora com salvo-conduto, sem problema. Nós viramos república, e o Brasil é a única república do mundo que continua sustentando a família imperial. Então, é um país legal esse. Até hoje a família imperial vive muito bem, todo o pessoal de Petrópolis, Teresópolis e Companhia Limitada banca a família imperial, porque nós somos assim, a gente não tem rei, mas é como se tivesse. Então é ótimo, deixa os meninos estudarem, afinal de contas a gente mandou o vovô embora, a gente acha ainda que o vovô era legal, gente boa toda a vida. É verdade que ele não construiu uma universidade, mas você sabe como é que é simpático. E no Brasil basta ser simpático. Ah, ele é simpático, é um velhinho simpático, gente boa, alegrinho, culto, os americanos gostam dele, até ele recebeu uns votos espúrios lá nos Estados Unidos para ser presidente, um cara que todo mundo acha legal. É legal, o nosso imperador é legal, vamos sustentar a família dele pro resto da vida. O que a gente tem a ver com a nossa república? Nada. Nós não participamos de nada. O povo brasileiro está fora da história. Aí tem o primeiro mandato do Deodoro, aí o segundo mandato é do Floriano. Floriano era uma cobra, tirano disfarçado, uma cobra. Fez o país da elite que ficou até hoje assim. Aí depois começou a política do café com leite, uma hora mineiro, uma hora paulista, uma hora... até que os gaúchos se invocaram com Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi para as eleições, perdeu as eleições. O João Pessoa tinha um desafeto na Paraíba chamado João Dantas e queria acabar com um adversário político. O João Dantas tinha uma namorada, uma amante. O João Pessoa foi lá e mandou os caras fotografarem, expôs as fotos da mulher para tudo quanto é canto. O João Dantas foi lá e pau! Porque lá no Nordeste é assim, só que se lava com sangue. O Getúlio Vargas deu cor política para o negócio e tomou o poder. O que o povo tem a ver com isso?
Nada. E aí começou uma ditadura de 30 anos, nós ficamos 30 anos sob ditadura. Bom, aí ele sai numa boa, começa uma nova fase, ele volta depois, volta pelos braços do povo, se converteu em populista, aí o povo gemia quando ele dizia: trabalhadores do Brasil, povo brasileiro, não é? Getúlio. Bom, trouxe o fascismo para cá, sindicalismo fascista, todo o jeitão, repegou tudo da Itália, replicou e deu uma ajeitada, uma jambrada, e a gente de repente tinha umas leis assim, mais ou menos, mas pelo menos estava falando a favor do trabalhador, mas criou um sindicalismo complicadíssimo. O que o povo tem a ver com isso? Nada. Aí, 54, os militares já estão com os dentes arreganhados, as unhas afiadas. O Getúlio percebe e vê que não tem jeito de parar isso e para da forma mais drástica possível, dá um tiro no peito, dizendo: saio da vida para entrar na história. E entrou mesmo. Adiou 10 anos a sanha dos militares. Nesses 10 anos, nós tivemos um bom momento. Juscelino Kubitschek foi um bom momento. Brasil, outro Brasil, bossa nova, o Brasil legal, estamos descobrindo o nosso jeito, começamos de novo a construir um jeitão brasileiro, vamos ser não alinhados, não precisamos entrar nessa guerra, estamos na base do 50 anos em 5, Brasília sendo construída, Volkswagen no Brasil e tal, e a gente festejando, mas também assistindo. Aí acaba o mandato do Juscelino e a gente elege um bandido. Aí o seu Jânio assume poder, fica 6 meses, governava com bilhetinho, bebia feito não sei o quê, mas era folclórico, falava bonito, não é? Tem muita coisa folclórica a respeito dele. Por que o senhor bebo? Bebo porque é líquido. Se sólido fosse, comê-lo-ia. Então, era esse cara. Esse cara folclórico, o brasileiro adorava. O sujeito vai no nosso bar, toma nossa birita e tal. E pronto, 6 meses atola o Brasil num impasse político, parlamentarismo, arremedo de parlamentarismo com Tancredo Neves, tentando salvar, não sei o que lá, não dá jeito, Jangular viajando, tentando achar um caminho, pá! Os mineiros do Magalhães Pinto começam, junto com o primeiro exército, uma elucubração maligna e a gente vai sendo subvertido em tenebrosas transações. E 31 de março de 64, os militares tomam o poder para sair quase 30 anos depois de muita dor, muita morte, muito sangue, muita injustiça, muito assassinato e daí por diante. Onde é que está o povo brasileiro? Agora você entende por que a gente é mais patriota na Copa do Mundo do que no 7 de setembro. Por que os nossos heróis não se chamam Duque de Caxias, se chama Ayrton Senna? Por que os nossos padrões de vida não se chama Marechal não sei das quantas, comandante não sei do que, mas chama Pelé, Marister Bueno, para a turma da minha geração que ainda viu ela ganhar o Wimbledon várias vezes,
Emerson Fittipaldi. A pátria vive de chuteiras, de tênis, nos vôleis da vida. Sabe quem é o Bernard? Sabe quem é quem nós temos o melhor pivô? Éder Joffre, para aqueles da minha geração que viram o Éder Joffre ganhar títulos mundiais de boxe, duas categorias diferentes. O Brasil não tem identidade, porque o Brasil não foi construído por brasileiros. Nós não sabemos o que significa ser brasileiro. A gente tem até coisas interessantíssimas. Eu costumo dizer que a gente é um bom ensaio de humanidade. A gente vive bem entre nós. Tem racismo, segregação, mas é de um jeitinho malemolente, tá sabendo? Nada muito agressivo, não. E a nossa guerra civil está na periferia. O brasileiro, como não tem esse senso de brasileiro, a gente não se organiza. O único fenômeno de organização que nós temos no Brasil é o MST. O MST é um fenômeno de organização. Você pode concordar, pode não concordar, não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando se você concorda ou se você discorda, estamos falando em termos de organização. É um movimento organizado, presente em quase todo o Brasil. É um movimento de base realmente organizado. Os nossos sindicatos, eles fazem festa, mas quantos brasileiros, na verdade, são associados aos sindicatos? Não são. Não são, porque não precisa. Você paga o imposto sindical. Imagina, um sindicato que é uma organização livre de trabalhadores tem imposto. Isso é um negócio impressionante. No Brasil tem um imposto sindical. Mas sindicato não é, por definição, uma organização livre de trabalhadores? Mas é a lei do Getúlio, do nacionalsocialismo, que seguia a lógica do Hitler, que é aquele historiador George Lukács, que não confundir com o Lukács, com outro Lukács da Europa Oriental, o filósofo, mas é um historiador chamado George Lukács. Ele disse que o nazifascismo percebeu uma coisa que Karl Marx não percebeu, que havia mais identidade entre o proletário nacional e o empresário nacional do que o proletário com os outros proletários do resto do mundo. Foi por isso que o Hitler conseguiu o que conseguiu, o Mussolini conseguiu o que conseguiu, o Salazar conseguiu o que conseguiu, porque eles perceberam que havia mais ligação entre o proletário alemão e o empresário alemão do que entre o proletário alemão e o proletário francês. Que essa internacional proletária só estava na cabeça dos ideólogos, mas não estava de fato na prática da sociedade. E por isso a coisa não andava. E por isso o nazifascismo triunfou numa situação em que, pela regra, pela lógica, devia ter triunfado o marxismo. Até que o nazifascismo foi derrotado na guerra por causa da megalomania dos seus líderes, e o próprio Getúlio Vargas só não sofreu esse tipo de revés porque aconteceu com ele duas coisinhas. A primeira, ele percebeu espertamente que o brasileiro não ia com ele, apesar de gostar dele, não ia com ele, por exemplo, no apoio dele a Hitler.
que o brasileiro não ia apoiar Hitler. Pronto. Não é o nosso negócio. Porque pelo menos isso a gente começou a fazer. O nosso jeito é, não, deixa disso. Não vamos ficar entregando ninguém. Vocês ficaram doidos. Como é que é esse negócio, Gestapo, de marchar com o pé no nariz? Sai disso, que ninguém aqui vai marchar com o pé no nariz. Para com isso. O que é isso? Não tem aquela história do presidente brasileiro, presidente alemão e o presidente americano que se encontraram e eles, cada um falando da devoção do seu povo, e aí o presidente americano falou: meu povo é extremamente fiel, meus soldados são extremamente fiéis. Você quer ver uma coisa? Claro, todo mundo aí, armas em punho, apresentar armas, agora todo mundo, cano na garganta, todo mundo dá um tiro, morreu todo mundo, tá vendo? Aí o alemão disse comigo a mesma coisa. Pessoal, todo mundo sacando a pistola na cabeça. Ok, agora, disparar, morreu todo mundo. O brasileiro a mesma coisa, jogou uma pluma pro alto e falou o seguinte: a hora que a pluma cair no chão, quero todo mundo dando um tiro na cabeça. Aí foi demorando, e quando eles conversavam, aí eles olharam, os brasileiros estavam lá. Deixa disso. Então, o Getúlio percebeu: não vai dar certo, os brasileiros não vão entrar nessa, não é o nosso jeito, nós não vamos comprar essa ideia. Então negociou entrar na guerra com os americanos em troca de uma siderúrgica. E nós entramos na guerra a favor dos aliados. A gente também não foi chamado, mas melhor assim, a gente queria mesmo ajudar os aliados, não queria ajudar as tropas do eixo. E ótimo, deu certo, pelo menos isso deu certo. Mas não temos nada a ver com isso. A gente até se orgulha de ter lutado ao lado das tropas aliadas, de ter vencido os alemães na Itália, às custas de muito sangue brasileiro, porque os brasileiros eram destemidos, mas absolutamente inaptos, e ganharam na base da teimosia. Porque é teimoso, vai, acabou ganhando os alemães um cansaço. Os alemães disseram: meu, esses caras não desistem. Esses brasileiros não desistem, não adianta. Não desiste nunca, sou brasileiro, não desisto nunca. Foi assim que nós ganhamos as batalhas na Itália. A gente não desistiu, ficou atacando e caindo brasileiro feito formiga. Pronto, os alemães não aguentaram nossa persistência e se renderam e nós ganhamos as batalhas. Mas isso foi negociado. Mesmo a primeira manifestação brasileira, que foi na luta expulsando os holandeses, depois, mais tarde, a gente veio saber que a coroa portuguesa e a Companhia das Índias Ocidentais fizeram um acordo, e a coroa portuguesa pagou um balúrdio de ouro para as companhias ocidentais não voltarem mais para o Brasil. E o Felipe Camarão deu a vida por isso, o Pedro Poti, do lado dos holandeses, deu a vida por isso, e os portugueses negociaram pelas costas. E os holandeses saíram no lucro. O que a gente tinha a ver com isso? Nada. Nada. Nossa crise brasileira é uma crise de identidade. Inclusive, os adversários do Lula, por exemplo, eles não entendem por que o Lula resiste tanto. Porque pela primeira vez o brasileiro se vê no poder. Pela primeira vez na história do Brasil, tem um brasileiro lá em Brasília. Porque até agora nós nunca tínhamos tido um brasileiro em Brasília. Nós só tínhamos tido a nossa elite, que não é brasileira. Que não sabe o que a gente sabe
não sabe o que é levantar às 4 da manhã, não sabe o que é pegar um ônibus feito lata de sardinha, não sabe o que é pegar um trem no meio de um povo tão enlouquecido que a gente tem de criar um vagão só para as mulheres, para elas não serem desrespeitadas. Eles não sabem nada disso, eles nunca souberam. Eles falavam francês, português, quase nada. Inglês, espanhol, alemão. Eles nem pensavam com as nossas categorias, não gostavam de samba. Eles não eram brasileiros. Melhor explicação, maior exemplo que eu vi disso era uma charge que eu vi uma vez, que o Delfim Neto desce no Brasil, ele é ministro na época da ditadura, e o jornalista faz uma pergunta qualquer para ele sobre economia e ele começa a responder em inglês. Aí o jornalista diz: ministro, o senhor já está no Brasil. Ele falou: já estou no Brasil? Já, então não devo satisfação para ninguém. Virou as costas e foi embora. Porque no Brasil é assim, um cara ganha o poder e vira nobre. Aí ninguém mais sabe dele. Então, os caras ficam perguntando: o que é o fenômeno Lula? Você pode gostar, eu posso não gostar, você pode não gostar, não importa. Nós estamos analisando o fenômeno. E o fenômeno é, pela primeira vez, tem um brasileiro no poder. Nós não tivemos. Nosso último presidente não era um brasileiro. Ele, inclusive, tinha uma tese chamada Capitalismo de Dependência. Quando ele saiu, os americanos compravam 80% do que a gente produzia. Agora, se eu tenho um negócio, você é meu cliente, você compra 80% do que eu produzo, o negócio é seu, né? Tá certo? Não posso nem brigar com você, porque se você deixar de comprar um mês, estou falido. Você compra 80%. O nosso presidente que antecedeu, o Collor, esse não era nada. Isso não era nada, era só um moleque, que também não era brasileiro. O Sarney é dono do Maranhão, não é brasileiro. Os militares não eram brasileiros, eram lacaios dos Estados Unidos. Todos formados em West Point. Nem pensavam com as nossas categorias. E o último deles que dizia que nem gostava do nosso cheiro. Aí você pergunta por que que os caras não querem que toque no metalúrgico? É claro que não pode tocar. Pela primeira vez tem um brasileiro lá, você vai tirar o brasileiro? O único brasileiro que conseguiu chegar lá? Depois de 500 anos de história, ...380 anos de escravidão... Isso é o Brasil. Qual é a identidade brasileira? Por isso que a nossa igreja precisa redescobrir a sua espiritualidade. Porque uma das missões que nos cabem é dar identidade para esse país. Esse país não tem identidade. Se a nossa espiritualidade for relegada a isso que o Ricardo Barbosa denunciou aqui, que é esse amor ao mundo, esse país não vai ter identidade nunca. A elite brasileira não ama o Brasil. Não gosta dos brasileiros. A elite brasileira tem nojo dos pobres. Só que como a elite brasileira é uma minoria das minorias, isso não aparece na base.
Porque é minoria das minorias. 1% dos brasileiros controlam 50% das terras brasileiras. 1%. 1% dos brasileiros controlam 50% das terras brasileiras. Esses caras têm nojo do Brasil. Têm nojo da gente. Por que você acha que a gente gerou grandes pensadores como a família Lessa, dos presbiterianos, a família Freire, dos batistas, os fundadores da IPI, o reverendo... Como chamava o reverendo fundador? Eduardo Carlos Pereira, que era considerado o maior gramático do país, maior que que disse que de tanto Rui Barbosa, maior que o Rui Barbosa. E por que você acha que eles têm tanto preconceito contra nós? Porque nós alcançamos o lumpen. Nós chegamos na base da pirâmide. Essa chegada da fé evangélica na base da pirâmide é um fenômeno dos tempos modernos. E nenhuma outra nação moderna, uma religião, uma fé vindo de fora, conseguiu chegar na base da pirâmide. Por que você acha que os jornalistas têm preconceito conosco? Dos evangélicos, conosco evangélicos. Por quê? Porque nós chegamos na base da pirâmide. O Ricardo Muniz, que é jornalista do estado de São Paulo, ele fez uma tese de ciências da religião, e a tese dele era o preconceito da Folha de São Paulo contra os evangélicos. Foi aprovado na Metodista. Mestre em ciências da religião, jornalista, portanto não é um cara fora do meio, que demonstrou com artigos e mais artigos e mais artigos e mais artigos e mais artigos o preconceito que os caras têm conosco só porque a gente é crente. Não, porque a gente entrou na base da pirâmide. Porque a gente se misturou com os pobres. E a elite brasileira tem nojo de pobre. E não sou eu que digo isso. Foi o Cláudio Lembo, que é da elite, vice-governador do estado de São Paulo. Quando o senhor Geraldo Alckmin decidiu ser candidato a presidente, ele assumiu o governo do estado. Ele disse: a elite branca do Brasil tem nojo de pobre, tem ojeriza aos pobres. E é por isso que o Brasil está relegado à periferia. É isso. Todo paulistano sabe disso. Todo bom paulistano sabe disso. Que a nossa periferia, o pau come. A fome é uma desgraça. E a violência é incontida. E sabe o que a elite brasileira, a elite paulista faz? Empurra os caras cada vez mais para a periferia. Eu moro numa região em São Paulo que era cercada de favelas. Quando eu cheguei lá, é uma região cercada de favelas para todo lado. As favelas estão gradativamente desaparecendo e dando lugares aos novos arranha-céus. Como elas estão desaparecendo? De repente pega fogo, a gente não sabe como. Aí a minha comunidade mesmo foi várias vezes levar comida, cobertor, roupa para a favela que foi incendiada de repente.
O que foi? Estourou o botijão, mas pelo amor de Deus, não estoura botijão de ninguém nessa cidade, só estoura aqui. Vivi de botijão de gás muito tempo. Nunca vi um botijão de gás explodir. Mas na favela explode todo dia. Deve ser outro tipo de botijão. Entendeu? Quem é que investiga isso? Ninguém. Está pobre. Eu me lembro que eu saía de madrugada da minha casa. O Márcio lembra disso. Saía às 5 da manhã, 4:30 da manhã para ir trabalhar. Todo dia passava por um cadáver. Todo dia. Invariável. Lembra, Márcio? Lá na pontinha era desova. Quem é? Quem quer saber? Pergunta para o Gilson, que conhece a realidade da FEBEM, pergunta para ele como é que é esse negócio na periferia. Pergunta para ele como é que as coisas acontecem em São Paulo. Onde é São Paulo? Não é no cruzamento da São João com a Ipiranga. Onde é que é São Paulo? Então, esse país não tem identidade. Os ricos querem que a gente seja da Sorbonne. Quem quer ser da Sorbonne? Você já viu como é que francês é? O francês é o sujeito mais chato do mundo. Ninguém aguenta os franceses, nem eles se aguentam. Eles sabem disso, não estou mentindo. Todo mundo sabe disso. É o jeitão deles. Ótimo, eles gostam de ser assim, ou se toleram sendo assim. Está ótimo, mas nós não temos que ser. Os militares queriam que a gente fosse como os americanos. Quem quer ser como os americanos? Deixa os americanos serem os americanos. Aliás, tudo que a gente pede aos americanos é: sejam americanos na sua terra. O tempo todo, o mundo todo diz: green, go home. Volta para casa, ô verdinho, volta para casa. Que virou gringo, volta para casa, vai lá, toca jazz, a gente adora o jazz, de lá, de longe assim, a gente curte o jazz. Manda só o jazz para cá. Deixa as armas, as bombas atômicas, deixa lá, fica lá. Então, gente, a igreja no Brasil tem uma missão enorme. Enorme. Dar identidade para esse país. Agora, se a gente não tiver espiritualidade, a gente não tem identidade. Porque a nossa identidade é a nossa espiritualidade. É isso. É na nossa espiritualidade, nessa oração do Pai Nosso, como disse o Ricardo, que a gente se acha, se descobre. E vai dar identidade para o Brasil e ensinar o Brasil que os céus querem vir para a terra. E se os céus vierem para a terra, o pão será de todos, a libertação será de todos e a oração será por todos. E aí vamos ganhar uma identidade, um país de comunidades. Vamos aproveitar esse jeito nosso mais alegre de viver, combina direitinho com o Evangelho. É uma luva. Eu não sei por que a gente aguentou cantar hinos lá em cima, quando a gente podia cantar o som do pandeiro, mas tudo bem. Combina direitinho o nosso jeito de ser com o Evangelho. A gente só precisa transmitir isso para o Brasil. Mas para isso a igreja precisa se converter na sua espiritualidade e se converter na sua brasilidade.
As duas coisas têm de acontecer ao mesmo tempo, para que a gente só pegue da brasilidade o que da brasilidade é para pegar, e ela seja, portanto, marcada pela espiritualidade, e aí nós seremos, como Jesus disse, uma vela colocada no velador que alumia todos os que se encontram na casa. O Brasil precisa dessa luz. Agora, você pode dizer, não, mas isso não é complicado, isso é meio complicado, que isso significa que o Brasil precisa se converter. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o Brasil está se convertendo. O jornalista que foi me entrevistar porque o Brasil vai ser, os evangelhos vão ser maioria, o Brasil está se convertendo. Ah, mas aí esse evangelho é o evangelho que nós estamos pregando. Não foi o moço da favela que pregou o evangelho, ele recebeu o evangelho. Não foi o moço da zona sudoeste, que é onde o São Paulo é rico, que sudoeste e oeste, onde São Paulo é rico, que pregou o evangelho. Ele recebeu. E ele veio. E ele viria o outro também. Ele viria o verdadeiro evangelho também. Porque está acontecendo no Brasil um fenômeno que eu chamo de colheita, que é quando o Espírito Santo faz alguma coisa que na nação começa a haver um grande questionamento sobre a sua fé e uma busca por Deus. Eu me lembro, uma vez estava conversando com o Edmilson. Edmilson, amigão, pastor da comunidade cristã em Guarulhos, eu estava falando com ele. Edmilson, está tendo uma colheita em São Paulo, no Brasil, as pessoas estão vindo para Jesus e tal. E ele, é mesmo, ali, você acha e tal? Acho e tal. Aí ele, domingo, vai para a reunião, chega mais cedo lá no lugar onde a comunidade dele se reúne, tem um casal esperando ele abrir o portão. Quando eles perguntam para ele sobre a igreja, ele fala e eles dizem, é que nós somos espíritas, mas nós que viemos aqui hoje para saber de Jesus Cristo. Colheita, as pessoas querem Deus. Aí a gente diz, mas também isso aí é inchaço, Mas deixa eu te dizer uma coisa, não foi o cara que estava na rua que pregou o evangelho, ele recebeu. Não foi o cara que estava na favela que pregou o evangelho, ele recebeu. Agora, é maravilhoso o evangelho. O Capitão Nascimento contou para o Ed, sabe o Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite? Ele participou de uns debates com o Ed. Ele contou para o Ed um negócio interessantíssimo. Que ele foi com a tropa dele, o BOP, buscar uns policiais acuados pelos traficantes, numa favela do Rio. Chegou lá, bala comendo para todo lado. Um dos policiais alvejado no meio da rua. Um dos homens dele disse assim, eu vou buscar o cara lá. Ele falou, tudo bem, a gente cobre você. Aí, bala para lá, bala para cá, cobrindo o cara é alvejado também, cai no meio da rua. E a bala trocando para todo lado, e na frente deles uma igreja evangélica. E os dois caras agonizando lá. E a bala comendo. Aí de repente a porta da igreja evangélica se abre. Sai o pastor. Terno e gravata surrados. Com a Bíblia no alto. Quando ele sai, os traficantes lá em cima param de atirar. Os caras do BOP aqui embaixo param de atirar. Ele vai lá, pega um soldado, puxa e traz para dentro da igreja. Volta com a Bíblia levantada. Pega o outro soldado e traz para dentro da igreja. Fecha a porta
E eles continuam a se matar lá fora. Pela primeira vez, aqueles narcotraficantes e aqueles bandidos e os policiais reconheceram uma identidade. Tem alguma coisa diante da qual nós todos temos de parar. Se eu e você não aprendermos isso, não entendermos o que está acontecendo no nosso país, continuarmos lendo só a teologia que os irmãos lá de fora fazem, que é ótima, quando a gente está querendo pensar em conceitos. Eu gosto, eu leio pra caramba. Não pensa que eu sou um cara que não leio, não. Eu leio pra caramba. Todo mundo. Mas eles não sabem do Brasil. Eles não sabem dos nossos pobres. Eles não sabem da nossa miséria. Eles não sabem das nossas crianças subnutridas. Eles não sabem dos nossos barracos. Eles não sabem dos nossos playboys. Eles não sabem dos nossos milionários prostituindo meninas de 11 anos. Eles não sabem. Eles não têm a menor ideia. Quando eu leio os alemães dizendo, isso aqui é datação não sei das quantas, joga fora. Isso aqui é da comunidade não sei o que lá, a comunidade marcana não concordava com a comunidade mateusina. Eu olho para aquilo tudo e digo, eu não posso dizer isso para o cara da favela. Eu tenho de dizer para ele, acredite, nós vamos construir uma outra comunidade. Não me interessa o que eles acham. Eles podem passar a vida sem trabalhar e viver bem, porque o governo deles já arrancou dinheiro de tudo quanto é jeito via capitalismo e usurpou a África, e usurpou a Ásia, e usurpou a América Latina, e eles vivem às nossas custas, às custas da nossa miséria. Mas eu pastoreio meninos de 17 anos que eu já fiz o culto fúnebre porque eles levaram uma bala na nuca. Eles não têm nada para me dizer. Eles não têm nada para me dizer. Eles não sabem o que é enfrentar um casal de pais chorando no canto e perguntando, pastor, por que meu filho levou uma bala nas costas? Eu não vou dizer para eles que a ressurreição é mito. Eu não vou dizer para eles que Abraão é uma saga. Eu não vou dizer para eles que o Gênesis tem várias tradições. Sabe como é que é? Na tradição javista, é mais ou menos assim, mas também tem a fonte. Ah, esqueci para vocês, tem uma outra. Não, e tem também a eloísta. Ele vai dizer, o pastor, então não é verdade? Então não é verdade, pastor? Então o que é verdade, pastor? Então onde está a esperança, pastor? Então o que vai acontecer, pastor? Então vai ser sempre assim, pastor? Nós nunca mais vamos sair disso? Identidade, irmãos, pelo amor de Deus. Identidade, irmãos. Identidade. Esse país precisa de identidade. E você sabe qual é a coisa mais curiosa?
é que os brasileiros começaram a vir para a fé evangélica porque começaram a acreditar que entre nós havia identidade. Eis aqui um povo que sabe o que é, sabe no que crê e sabe o que esperar. É isso. A identidade da identidade. E a identidade vai nos tornar relevantes nesse país. Esse país não tem identidade. Os nossos ricos não têm identidade. Os nossos pobres não têm identidade. Nós temos música maravilhosa e aí a nossa identidade é o nosso ritmo. Quando a gente ouve o som dos tambores, a gente diz brasileiro. Somos nós. Perguntaram para o Paul McCartney: o que você sabe da música brasileira? Ele disse: nada. Quer dizer, eu sei. Vocês têm a melhor percussão do mundo. Ninguém toca os tambores como vocês. Por isso que quando a gente ouve, a gente sabe, Brasil. Quando os gringos começaram a gravar bossa nova, a gente não entendia o que eles cantavam, mas a gente entendia a batida. Essa batida é nossa. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é o nosso som. E os nossos heróis são os nossos esportistas. E agora os brasileiros têm um metalúrgico que é herói. Que rompeu a barreira da elite. Mas aí eu ouço os colegas falando, e eles também estão consumidos pela ideologia. Eu digo: nós não vamos pregar para país nenhum. Eles não sabem onde estão, não sabem do que estão falando. Não vamos pregar para país nenhum. Então qual é a nossa identidade? A identidade do Brasil tem som, tem ginga, tem bola, mas está clamando urgentemente por conteúdo. E eles reconheceram, os nossos compatriotas reconheceram que a gente tinha conteúdo. E eu encerro contando uma experiência que eu tive na porta de uma delegacia. Eu e o Mário, um ex-colega da CEPAL, a gente está lá acompanhando as investigações da morte, do assassinato de uma menina que trabalhava conosco, uma irmãzinha, que foi estuprada e assassinada porque morava na periferia das periferias. Nós pedimos para ela vir embora, mas ela não quis ouvir a gente, porque ela tinha de ajudar a família. A gente disse: a sua família não vai buscar você de noite, você chega naquele lugar lá, aquilo lá é uma briga de foice no escuro, não vá. Bom, ela foi estuprada e morta. Como para a polícia é mais um presunto, nós decidimos que nós íamos acompanhar para forçar a polícia a fazer alguma coisa. Aí fazia rodízio. Cada hora tinha alguém da CEPAL lá marcando junto os policiais. Numa dessas está o Mário e eu. Aí chega uma repórter de um dos programas Mundo Cão da TV brasileira. Cheio, né? Brasil está cheio. Aí ela fala lá com o delegado disse: eles são os pastores dela. Na verdade, nós dois não éramos os pastores dela, éramos colegas de trabalho. Aí ela chega, eu olho para o Mário e falo: aí vem, hein, Mário. Aí ela chega, microfone em punho, rapaz com a câmera, o acompanhante dele.
Aí ela chega e diz assim para nós: vocês são pastores? Somos. Aí ela disse: será que vocês podem orar por nós? Olhei para o Mário olhou para mim. Bom, orar a gente pode, né, Mário? Aí o Mário disse: Ari, orar a gente pode. Então vamos orar. Aí o Mário, que era mais pentecostal do que eu, já estendeu a mão, começou a orar, e eu, cujos cabelos brancos não estão aqui por acidente, fui para o lado de trás, fiquei olhando. Aí o diabo vai aparecer e vai aprontar. E eu não vou deixar, enquanto o Mário ora. Dito e feito. A hora que o Mário estava orando, o cara que está segurando a câmera começou. Para aí, ó. Pode parar em nome de Jesus. Você não vai derrubar a câmera. Você não vai fazer palhaçada aqui não. O moço vai terminar de orar, você fica quieto aí. Aí ele endireitou. O Mário terminou de orar. A câmera sobreviveu. Pensou a manchete? Pastores quebram câmera da rede de TV. Então, aqui, ó. Sei que esse nosso inimigo aí não é fácil, não. Aí, o Mário terminou de orar. A jornalista soltou um suspiro profundo e disse: ai, a gente dá graças a Deus quando a gente encontra vocês nas delegacias. Porque a gente vem de lugares pesados. E a gente sabe que quando vocês oram, alguma coisa acontece. Identidade. Ela sabia que nós falamos com Deus. Identidade. Se você jogar isso fora, irmão, não vai sobrar nada. Identidade. Nós falamos com Deus e temos de falar do jeito que Deus quer ouvir. Esse país precisa de identidade. Uma das razões por que esse povo está vindo para o nosso lado é porque o brasileiro quer identidade. Não quer perder a bola, não quer perder a malemolência, não quer perder a capacidade de reagir à batida dos tambores, mas não quer mais ser escravo. Não quer mais morrer de medo de noite. E quer identidade. Quem eu sou? Qual é o meu valor? A igreja tem de ser relevante. Deus está entregando o país nas nossas mãos. A gente tem de ser relevante. Que Deus nos abençoe.